Outra parte também dessa Operação Fortitude era, no caso ali, a Fortitude Sul, que eles criaram um primeiro grupo de exército falso também, que eles fizeram os alemães acreditarem que seria comandado pelo George Patton, o general George Patton, que alguns historiadores defendem, era o oficial mais temido pelos alemães, dos oficiais americanos no caso, porque ele tinha sido bem sucedido na Norte da África, Itália e tal. O que eles fizeram? Eles botaram o Patton lá, estacionado lá, pra fazer de conta que ele ia liderar esse tal grupo de exército que não existia. E por que ele tava lá? Porque anos antes não, foi 43 eu acho, ou começo 44, agora eu não lembro, mas ele ele entrou num hospital de campanha, tá lá os soldados feridos e tal, e tinha um cara, ele conhece essa história, tinha um cara lá que o Patton olhou e disse, tipo, tá, o que esse cara tem? O cara tá inteiro. E aí explicaram pra ele que o cara, tipo, eu não lembro qual era o termo que eles usavam na Segunda Guerra, eu sei que na primeira eles chamavam de shell shock. Shell shock. Na segunda eu não lembro, mas é o que hoje a gente chama de síndrome de estresse pós-traumático, né? Então o cara tava completamente zureta das ideias pelo trauma. E aí quando contaram pro Patton o que tava acontecendo, eu acho que eles chamavam de fadiga de guerra, se eu não me engano, na segunda. Ele ficou puto, porque o Patton, ele era aquele cara, porra louco. O cara achava que ele era reencarnação de generais do passado, ele era meio viajão assim. E ele viu esse cara e tipo, pra ele, trauma de guerra era covardia. Isso não existe. Tá dando uma desculpa. E ele não só deu um esporro no cara, como ainda deu um tapa na cara do soldado. E isso caiu na imprensa. Aí, eles tiveram que, né, tá ligado? Quando, hoje em dia, o pessoal grava um vídeo com a camisa branca pedindo desculpa a quem se ofendeu. Na época... Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe, né? Foi um lapso, eu tô tentando melhorar, tô me desconstruindo. Vou deixar o desse pronto já. Tô me desconstruindo como general. E aí, ele é afastado por um tempo, né? Isso foi um baque pra ele. Ele tinha esperança até que ele poderia virar o comandante supremo das Forças Aliadas, perde esse cargo pro Eisenhower. Ele achou que ele comandaria essa invasão da França, ele perde esse comando, ele volta à cena principalmente, e aí ele teve uma atuação que realmente foi bastante eficiente na Batalha das Ardenas, já fim de 44, mas nessa época ele tava de castigo. E aí botaram ele lá no sul da Inglaterra com esse grupo de exército falso, e quando os alemães souberam, eles tiveram certeza que a invasão ia ser ali. Pô, até o Patton tá lá. Não, sabe, não tem condição. E aí eles ficavam, aquela coisa que eu falei, né? Ficavam trocando mensagens falsas. Só uma curiosidade, eles... né, tudo isso você... manda um avião de reconhecimento, alguma coisa assim. Eles faziam tanques infláveis ou tanques de madeira, porque lá de cima você não consegue distinguir se é de verdade ou não. Então eles também faziam material de guerras de falso pra desinformação. Enganar. Barco, tanque, avião falso. Esse aí é um dos... Olha só isso. E é muito bem feito. Parece brincadeira, velho, mas isso daí visto de cima, né? Não precisa nem ser de cima. Se tu vê isso aí de uns 700 metros, já 500 metros, você olha. cai, velho. E tem vídeo disso, quem quiser procurar depois no YouTube, tem vídeo dos caras levantando, fazendo o tanque capatar. E isso não ficou no passado não, tá? Tem uma empresa tcheca, faz um monte desses para as Forças Armadas Ucranianas. Atualmente, pra parecer mais do que é. Cara, olha isso, que fantástico. Por que vocês acham que a Alemanha caiu nesses baits aí de... Porque eles estavam mal informados, porque foi muito bom mesmo a estratégia, foi muito boa a estratégia. Essa Operação Fortitude, ela foi muito eficiente. Eles fizeram tudo muito bem feito. E tem assim, ó, tinha alguns... generais, tinha gente ali no alto comando alemão que tava meio em dúvida e tal, e não é porque eles achavam que a invasão ia ser em Calais que eles não tentaram defender a Normandia, não é tipo, vamos botar todas as fichas lá, não, eles fizeram, tanto que o Hitler manda o Erwin Rommel, que era um general super conceituado, que era respeitado até pelos aliados e tal, que liderou os alemães do norte da África e tudo. Marechal, você fica rebaixando os caras. Depois ele é verdade, depois ele foi colocado no patente de Marechal. Ele era muito conceituado e tal, nessa época ele já tava, tipo assim, completamente desiludido com a capacidade da Alemanha vencer a guerra e com a capacidade de Hitler tomar alguma decisão decente, assim. Assim, ele não vou dizer que ele entrou em conflito severo com Hitler, mas ele, em muitos momentos ali no norte da África, ele cobrou por medidas que não foram tomadas, e então depois que ele perde ali na África, ele já começa a se desiludir. Ele queria uma retirada lá que Hitler não autorizou, só que acabou que ele teve que sair da Itália, se não me falha a memória, da Itália não, do norte da África, e aí nesse meio tempo que ele tava fora, os alemães perderam lá. Mas enfim, ele foi mandado pra Normandia e ele mandou botar mina terrestre na praia, ouriço tcheco, que são aquelas que a gente vê no Resgate do Soldado Ryan, por exemplo, que eu uso isso como referência porque são aquelas coisas cruzadas que são pedaços de trilho. Qual é a função daquilo lá? É pra barrar desembarque de veículo.
Ah, tá, porque os caras se protegiam atrás daquilo, mas não é... Sim. Não, tipo assim, imagina se os caras, vamos supor, os aliados chegam com uma barcaça ali da beirada e sai um tanque. Ah, tá. Que a gente tá acostumado a pensar nos soldados, né? É. Mas também... Pra evitar isso, esse avanço terrestre. Sim, existem veículos marítimos para desembarque de veículos terrestres. Né? Então, era pra barrar avanço de tanque, coisas do tipo. Só que eles estavam com poucos recursos, né? Então, tanto que os alemães que ficaram encarregados de minar as praias, alguns deles depois até falaram, tipo, a gente não botava todas as minas que o Rommel pedia, a gente não, ele que deixasse, forrava tudo de mina. Ele falou, a gente não botava em tudo não, tipo, ele não ia ficar conferindo uma por uma, o que ele vai fazer? Vai lá com um cabo de vassoura? Então, não, né? Aí, eles deram uma tapeada lá, ele mandou instalar também uns postes de madeira, ele chamou, tipo, até uns civis franceses, botou os caras pra trabalhar lá, um monte de postes de madeira bem alto, porque eles sabiam também que os aliados parte da invasão ia ser feita com planadores. O planador, ele é rebocado por um avião, ele solta esse reboque e esse planador vai voando até cair lá no território inimigo, é descartado. Então ele mandou instalar vários postes de madeira em pontos onde os planadores poderiam pousar, pra que os planadores batessem no poste e com sorte... Porque, claro, o planador vai cair de qualquer jeito, mas se ele cair direitinho, num terreno bem preparado, a chance de sobrevivência dos soldados é bem maior. Às vezes acontecia do soldado morrer na queda. Agora, se tu bota um monte de poste, um monte de coisa, bate ali, capota, né, a chance de dar errado é bem maior. Só que, apesar de todas essas defesas, as forças alemãs na Normandia, elas eram um pouco capengas, assim, porque tinha muito batalhão ali que eram soldados um pouco mais velhos, sabe? O pessoal mais velho que era considerado não tão interessante pro front leste, né? Pra lutar contra a Rússia, que era o foco dos alemães. Tinha uns batalhões, assim... por exemplo, eles tinham um batalhão que era só de soldados que tinham problema de audição causado por bomba, coisas do tipo. Eles meio que juntavam tudo num batalhão ali, que provavelmente devia ser um inferno de liderar, né? Mas... enfim, tinha uns batalhões também só de soldados que sofreram algum ferimento no abdômen e tal. Tinha algumas forças também jovens, mas em geral pouco experientes, né? Mas uma coisa que ferrou com os aliados é que, assim, a resistência francesa fazia o reconhecimento da região. Ia lá, um carinho, uma mulher de bicicleta, dava uma olhadinha, chegava lá, passava informação pra resistência. Eles botavam a informação ali no pé de um pombo correr lá e soltava pra ele ir pra Inglaterra. Literalmente? Pombo correr? É mesmo? Sim, eles usavam pombos e tal. Isso eu li numa memória de um ex-combatente. Ele fala que a resistência francesa, normalmente eles mandavam 2 pombos, porque se um fosse abatido, tinha chance do outro chegar. Com a mesma informação. Só que na véspera do dia D, um pouco tempo antes, o dia eu não vou lembrar exatamente, mas ali a Normandia, especialmente a praia de Omaha, que foi onde o pau torou mesmo, né? Eles receberam um contingente grande de tropas um pouco mais experientes, um pouco mais bem preparadas para o combate. E quando a resistência francesa mandou os pombos para avisar, os 2 pombos foram abatidos. Então, quando eles invadiram Omaha, eles estavam com a informação desatualizada. Ah, tá. Quando eles chegaram lá, se eu não me engano, a informação que eles tinham era de uns 200 e poucos, 300 soldados, em geral tropas mais idosas e tal. E eles receberam quase dobrou o número de alemães ali naquela região. Então eles não estavam preparados porque eles encontraram ali. Em grande medida, esse é um dos fatores pelo qual Omaha acabou sendo essa sangrento pra caralho. Essa carnificina, né?